Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 43º dia, 43 dias aqui em que nós estamos lendo a palavra de Deus. Já faço um convite para você que chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo. Se você é cristão, venha fazer parte desse propósito, amém? Nós aqui assumimos o compromisso de todos os dias lermos juntos a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a boca do Senhor falando aos nossos corações diariamente. Se você não tem o hábito de ler, aqui nós fazemos uma leitura de 15 a 20 minutos e num período de um ano teremos lido toda a Bíblia. Olha que bênção, você que é cristão precisa se alimentar da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus que direciona, que mostra o caminho que o cristão deve seguir. O caminho que agrada ao Senhor, que fortifica, que fortalece a nossa fé. Então já te convido a clicar aqui acima no link e fazer parte do propósito, começando o seu propósito no dia 1º. Amém? Deus abençoe sua vida, será uma bênção. Amém? Depois, antes de começar a fazer nossa leitura, vamos fazer nossa oração de costume, agradecendo ao Senhor pela oportunidade, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas também não se esqueçam, você que faz parte do canal aqui, eu sei que às vezes é um pouquinho chato, mas eu tenho que lembrar vocês de deixarem o like, que as pessoas se esquecem. Isso é muito importante para o YouTube entender a relevância desse propósito e propagar cada vez mais para atingir outras pessoas que precisam se alimentar da palavra de Deus. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, que se renovou esta manhã sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Continua abençoando com a tua graça, com o teu amor, com a tua proteção. Continua, Pai, protegendo nossas vidas das armadilhas, dos ataques dos nossos inimigos. Ó, Pai, a tua palavra é maravilhosa, ela fortalece a nossa fé. Por isso eu te peço, ó Pai, nunca arranca de nós, Pai, não permite que esse desejo incessante venha sair das nossas vidas, que a gente sempre procure, que nós venhamos sempre ter em nossos corações essa vontade de ler a tua palavra, porque a tua palavra é uma das coisas mais preciosas que o Senhor deixou para nós. Assim oramos e te agradecemos pelo dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 35. Hoje novamente vamos ler mais 2 capítulos de Êxodo e um capítulo em Mateus. Amém? Vamos lá, Êxodo capítulo 35. Todos encontraram? Falar sobre o sábado. Começa da seguinte forma: Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhe disse: É isto o que o Senhor mandou vocês fazerem. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado, nem mesmo acendam fogo nas suas casas. Ofertas para a tenda sagrada. Moisés disse a todo o povo de Israel: É isto o que o Senhor ordenou. Façam uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isto deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Objetos para a tenda. Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que o Senhor mandou. Isto é, a tenda, as suas coberturas, a de dentro e a de fora, os prendedores, as armações, as travessas, os potes e as bases, a arca da aliança, os seus cabos de madeira, a sua tampa e a cortina para separar o lugar santíssimo do lugar santo, a mesa, os seus cabos e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro e o seu equipamento, as lamparinas com seu azeite, o altar de queimar incenso e seus cabos, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda, o altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com seu suporte, a cortina do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio, as estacas e as cordas da tenda, e as estacas e as cordas do pátio, e as roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. O povo traz ofertas.
Então o povo de Israel foi para casa, e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus do Senhor fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze como oferta ao Senhor, e também os que tinham madeira de acácia, que podia ser usada para qualquer trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito, fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas, para ungir e para o incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Artesanato para a tenda da presença de Deus. Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Eles lhes deu habilidade para fazer todos os trabalhos de gravador e de desenhistas, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. O vizinho aqui está fazendo obra, tá, irmãos? Mas Deus é fiel. Vamos lá continuar. Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é precioso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. As ofertas do povo. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinha boa vontade para ajudar, e disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava. A construção da tenda da presença de Deus. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelho. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Elas costuraram 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça, e fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Puseram 50 laçadas na beira da primeira cortina da primeira peça e 50 na beira da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os 2 jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra fizeram uma cobertura para a tenda, e fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça.
Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as duas peças uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia, a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 m de altura por 67 cm de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma a outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul, e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordados com figuras de querubins. Para segurar essas cortinas foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro, e as 4 bases dos seus postes eram de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e os fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina foram feitos 5 postes com prendedores e revestidos de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas, e foram feitas 5 bases de bronze para os postes. Glória a Deus! As instruções para a construção da tenda, amém? Vamos lá, Êxodo 35 e 36 finalizado. Abra sua Bíblia agora, meus irmãos, em Mateus capítulo 27. Amém. Mateus 27, todos encontraram. Jesus é levado a Pilatos. Começa da seguinte forma: assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. A morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias?
Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem, e isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás como eles haviam pedido, depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com a capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar dizendo: viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. A crucificação de Jesus. Quando estava saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram ao lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com os dados para ver qual seria a par de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E, depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José.
Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então Jesus pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. A guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Glória a Deus, glória a Deus. Leitura muito linda, muito triste, tudo que o nosso Senhor passou por mim, por você, pelos nossos pecados, pela nossa salvação eterna. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta oportunidade? Senhor meu Deus, eterno Pai, ó Senhor, quão grande foi o sofrimento, quão triste foi, ó Pai, este dia para o Senhor. Mas te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que foi feito por amor a nós. Obrigado, Pai, por ter mandado teu Filho em prol da nossa salvação. Eu creio, Senhor, na tua vinda. Eu creio, Senhor, vindo buscar a sua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade infinita. Ó Senhor, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Ó Senhor, que nós sejamos dignos, Pai, de poder encontrar novamente com o Senhor na tua volta. Nós cremos, Senhor, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que o Senhor é Deus, que não há outro além de ti. Oh meu Deus, obrigado, Pai, obrigado, obrigado. Senhor maravilhoso, obrigado por esta leitura, obrigado Espírito Santo por conduzir, ó Pai, obrigado por cada palavra tentada aos nossos corações. Continua abençoando esse propósito, continua falando conosco, ó Pai, para que nós venhamos entender cada vez mais a importância de aprender sobre o Senhor, sobre a sua vinda, sobre a sua volta, sobre o arrebatamento, sobre tudo aquilo que nós como cristãos precisamos saber e nos alicerçar, porque a tua verdade ela é suprema, a tua bondade ela é para sempre, tua misericórdia nunca acaba. Obrigado, meu Deus, e que amanhã possamos estar aqui novamente, firmes e fortes, sedentos para ouvir novamente a tua voz. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente para a leitura da palavra de Deus. Já peço que todos deixem o like, quem não deixou o like ainda, comentem aqui abaixo, amém? E se possível, compartilhe esse vídeo para o nosso canal, para esse propósito continuar crescendo, atingindo novas pessoas, amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.